Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia com o âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só cantar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse domingo tão feliz. O sorriso do Mário, que bonito. Eu gosto de ver quando vocês estão sorrindo, né? A música é bonita, a gente até se emociona, né? É linda essa música, mas é uma emoção de agradecimento, né? Gratidão por mais um dia, por estarmos reunidos aqui, Senhor, em seu nome. Que bom. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde. Quem vai fazer a leitura e o comentário vai ser o Jairo. Esse é um livro do Chico Xavier e as mensagens são do André Luiz.
O Jário vai fazer a leitura da página Questões a Meditar. Eu vou dividir com vocês aqui. E em seguida, depois dos comentários e da prece, a gente passa para a segunda parte do estudo, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vai fazer a leitura do item 9, vai ser o nosso amigo Fernando. Ele vai ler o primeiro parágrafo e fazer os comentários. Então, com muito carinho, eu já passo a palavra para o nosso amigo Jairo, para que ele já possa começar a fazer a leitura. Bem-vindo, Jairo. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, amigo, tudo bem? Vamos lá. 39. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará aquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e se ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Bem, então, amigos, eu cheguei à seguinte reflexão acerca do texto do André Luiz, né, que esse livro é, assim, já falando que outros amigos já falaram que esse livro é muito bom, é uma bíblia do nosso convívio diário para a gente ser um espírito melhor, a gente levar o passo a passo de todas as mensagens e a gente segue no caminho caminho da luz, né? A gente consegue ver a luz mais de perto, né? Então, bem, amigos, André Luiz, nessa mensagem, vem nos trazer que devemos vigiar o nosso pensar, nosso falar e o nosso agir. Devemos estar atentos ao que falamos, pois, como o texto cita, que seremos subordinados por tudo que falamos, portanto, sejamos prudentes ao falar. Ele diz que para que nós cuidemos da nossa consciência sem descuidar da apresentação exterior. Vamos cuidar da nossa saúde mental sem esquecer do nosso corpo, pois foi a ferramenta que Deus nos deu e devemos cuidar da melhor maneira possível. Se alimentando de vibrações boas e de alimentos saudáveis, que o corpo funcione de maneira harmônica. André cita o comprometimento com o horário, que sejamos responsáveis com os compromissos de hora marcada, para que o mesmo possa estar com vibrações boas e não ser afetado por um atraso, que sabemos que sempre gera desconforto a todos. Que possamos sorrir, independente das situações a qual passamos, pois temos mais motivo para agradecer e sorrir do que chorar e reclamar. Auxiliemos o próximo, o tanto quanto possível, mas sem esperar nada em troca. A caridade deve ser um estilo de vida. Para finalizar, André Luiz nos presenteia com este livro Sinal Verde, que estamos estudando. O mesmo nos traz receitas para que possamos ter uma vida de um espírito encarnado conforme os desígnios que a espiritualidade superior nos pede. Muita paz a todos. Muito bom, meu amigo. Excelente comentário aí da página. E nada por acaso, né? Antes de começar o estudo aqui, eu estava relendo o início de um livro que você falou o nome aí, sem querer querendo, A Caminho da Luz. Meu filho estava falando sobre a questão da evolução das espécies, eu falei no início do Caminho da Luz. Tem
né, como se deu a evolução. Aí eu passei para ele agora. Você falou aí o título, né, a partir do sinal verde, mas é isso mesmo, André Luiz vai nos dando esse caminho da luz e de luz, né? Obrigada, Jari, pelo teu comentário. Vou passar aqui para o meu amigo Mário. Boa noite, Mário, com carinho, seja bem-vindo. Boa noite aí também com carinho para todos, né? Tá falando de eu estar sorrindo, né? Porque, na verdade, a reunião Zoom é uma coisa muito saudável, né? A gente desfaz essas vibrações, às vezes, um pouco tensas, né? Você melhora, né? Eu peço até desculpa de roubar essas vibrações boas de vocês para melhorar, tá? É o egoísmo ainda que ainda está dirigindo em mim. Mas olha só, achei interessante aqui, vou defender aqui a parte que me cabe, né? Quem fala menos ouve melhor e quem ouve melhor aprende mais. Eu peço desculpa por falar muito, tá? Mas tirando essa brincadeira, eu achei interessante essa colocação aqui. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, ficam tão preocupadas em ver os outros que esquecem de se desenvolver a si mesmos, né? Ah, o fulano é assim, eu não sou, mas ela não vê a qualidade que ela possui e que ela também é portadora, e que ela também é filha de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas têm inveja, não é no sentido de que são contra você. Às vezes elas querem ser parecidas com você, às vezes elas querem ser você, às vezes elas gostam tanto de você que queriam estar mais perto de você do que estão. Então, esse sentimento às vezes transborda. Eu noto isso com algumas amizades que são possessivas, né? Eu noto nesse tipo de comportamento, e eu noto naquele tipo de comportamento que quando você dá atenção a uma certa pessoa e não dá a outra, aquela pessoa se sente magoada, como se você estivesse a diminuindo. Você apenas está sendo educado e atendendo aquela pessoa naquele momento que ela está falando. Então, a inveja, às vezes, não faz inimigos. Né? Então, a gente, na verdade, muitas das vezes vai ver que isso vai suplantando e vai melhorando bastante. E vamos ver se outro colega fala alguma coisa aí. Muito bom, Mário. Você me fez lembrar da minha adolescência, que eu tinha duas grandes amigas, tenho até hoje. Uma era muito divertida, muito brincalhona, e a outra era toda moderada, tímida, e eu tinha inveja das duas. Eu queria ser um pouquinho de cada uma delas. E eu acho que eu acabei formando a minha personalidade um pouco assim. Eu sou moderada, e ao mesmo tempo sou muito brincalhona em sala de aula, assim. E eu acho que foi a inveja boa, né, que eu tive delas, e eu queria ser um pouquinho como elas, sim. E foram exemplos na minha vida. Obrigada pelo teu comentário. Roberto, meu querido, boa noite, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o Jairo pela seriedade com que ele encarou esse compromisso do estudo, trajando o manto sagrado. Ele veio aqui com bastante seriedade. Essa questões a meditar do André Luiz, cada parágrafo desse é tão amplo que seria passível de fazer uma palestra, reflexões assim enormes, né? Profundas. Eu vou apenas comentar sobre a primeira, que é: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Eu já vi isso num ditado árabe, né, que fala que as palavras são como plumas, né, de algodão que a gente solte ao vento. Quer dizer, uma vez ditas, nós não conseguimos mais, vamos dizer, recolhê-las, né? Nós podemos até fazer alguma coisa diferente depois, mas não conseguimos recolhê-las. E essas vibrações que sempre envolvem as palavras, elas ficam, elas se espalham. Então, realmente, uma das coisas mais importantes do nosso dia a dia é a gente saber medir as palavras. Isso aí, inclusive, eu tenho aprendido bastante com a professora Adriana, porque ela é verdade, é verdade. Você já me chamou a atenção várias vezes assim de falar determinadas coisas no Com trabalho, né? carinho, sempre com carinho. Não, eu não estou me queixando, não. Isso é um agradecimento, entendeu? Porque é realmente uma coisa que a gente dá aquele impacto de vibração, uma palavra que a gente fale, uma frase que a gente fale, pode fazer uma modificação imensa na vida dos outros, tanto para o bem como para o mal, para a depressão, para a tristeza, né? Então, eu até agradeço a você essa sua
sinceridade, né, e carinho quando a gente faz o trabalho junto, e eu tenho que me vigiar muito com relação a isso. Obrigado. Aí, Roberto. Obrigada pelas suas palavras. Fiquei pensando aqui, a palavra que você falou, a gente lança a palavra, não consegue recolher, né? Esse ditado árabe que você falou. Por outro lado, a vibração que a gente emite nessa palavra é como um bumerangue, ela vai e volta. Ela vai e volta para você. Então, que a gente fale palavras de paz, de luz, serenidade, para que retorne para a gente essa vibração também de paz e serenidade. Muito bom, amigo. Obrigada. Evaldo, querido. Boa noite a todos. Obrigado, Adriana. Jairo, você falou uma coisa que sempre me chama a atenção em relação ao título da obra. Os biógrafos do Chico diz que todos os livros que ele psicografou era Emmanuel que escolhia os títulos. Como Emmanuel também que faz o prefácio de todas as obras. E no prefácio, Emmanuel diz que todos nós queremos ter o final aberto ou o final livre para a gente poder caminhar na nossa vida, mas temos que nos preocupar de não fechar o sinal para ninguém, não deixar o sinal vermelho para ninguém, no máximo o sinal amarelo de alerta, mas fechar não. E sinal verde, como você falou muito bem, é o caminho que André Luiz nos orienta, que seguirmos passo a passo, né, com muita perseverança, com muita paciência, mas também com muita coragem. Nós vamos chegar no final da nossa existência com menos dor de cabeça, com menos consciência pesada, porque, pelo menos, nos esforçamos de fazer o certo, não de fazer o agradável, mas de fazer o certo. Né? Obrigado, Jair. Muito bom, Evaldo. Riquíssimo esse nosso início de estudo de hoje, domingo de muita luz e reflexão. Muito obrigada a todos que participaram. Eu vou passar de volta para o Jairo para que ele possa fazer a nossa prece inicial, tá bom, meu amigo? Tá bem. Jesus, mestre amado querido, Deus Pai, espiritualidade amiga, que o Senhor possa nos estar nos guiando, nos protegendo nesse estudo que se iniciou e que possa trazer um pouquinho mais, aquele cadinho que sempre fala mais de evolução espiritual, que possamos sair melhores do que entramos aqui, Senhor. Que o Senhor proteja cada um que esteja aqui e todos aqueles que porventura não puderam estar. E ilumine nosso irmão Luiz Fernando, para as palavras que ele vai trazer para nós, que possam tocar o nosso coração e, principalmente, tocar o nosso espírito como espíritos imortais. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Jairo. E passo, então, para o meu amigo Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Eu espero, talvez, não cumprir isso que o Jairo falou, né, de tocar o espírito, porque, às vezes, nós não estamos prontos, né? O Evaldo falou muito, todos colocaram muito bem, né? A gente busca uma coisa, mas, às vezes, não fica muito satisfeitos ao perceber a nossa imagem perante nós mesmos, não no espelho, né? Porque, com essa pandemia, meu tipo sanguíneo mudou. Era O positivo, agora virou aperitivo, né? De tanto que a gente vai comendo e bebendo. Então, assim, a gente está cheio de vaidade, está cheio de fraquezas, e a página de hoje justamente fala sobre isso. E os dados que eu vou tentar trazer para vocês e perguntas, se tocarem o espírito, com certeza vai ter coisas que desagradam a todos nós. Pelo menos algumas me desagradaram, porque a gente se decepciona com a gente. Vamos lá. Instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. Nossa. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 9, primeiro parágrafo. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tendo senão o gozo e não a posse real. Pergunta aqui na mensagem o Espírito:
Que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, né? Nem o manto sagrado, nem as camisas de time de futebol, nem de escola de samba, nada disso a gente leva, né? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, enumera ele, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que ele servirá, mais ainda no outro mundo do que nesse. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm curso nesse país, mas não se carrega dos que seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Então, apesar de ser um pouco desagradável, quem sabe se a gente hoje não começa a remontar, né, tirar algumas coisas e colocar outras da nossa bagagem. Porque nós já estamos, né, com o passaporte carimbado, com a passagem comprada assim que chega. E cada ano que a gente comemora, parabéns, aquela coisa toda, na verdade, a gente deveria lembrar que é um dia a menos, ou um ano a menos para viver. Essa noite, quando a gente agradece por mais um dia, nós temos que lembrar que temos um dia a menos para viver. E talvez seja esse choque que nos deixe um pouquinho mais alertas. Muito bem. Rapidamente, eu queria colocar uma pergunta, né? Já coloquei. O que vamos colocar na nossa bagagem? A doutrina espírita, na sequência da evolução planetária, como citou, né, no Caminho da Luz, você e o nosso amigo Jairo, a doutrina espírita, nessa sequência da evolução planetária, vem cumprir um papel educativo na educação, né? Bom, desde o primeiro livro, né, o foco é o combate ao materialismo. Por quê? Porque o materialismo, que é natural na gente, a gente se identifica com a nossa fase animal, ele gera apego à matéria, senão não seria materialismo. E hoje em dia a gente fala intelectualmente que a matéria não existe, que é energia congelada ou condensada, né? Mas uma coisa é falar, outra coisa é viver de acordo com isso. Então a gente cria sempre esses, né? A Joana de Ângeles vai falar na ilusão, né? Que a ilusão é a anestesia do espírito. A gente já vai falar nisso. Então, por exemplo, estamos agora no contexto da pandemia. 1 milhão de mortos no mundo, né, nessa primeira onda. Já está retomando, hoje já foi recorde em Londres, e existe uma perspectiva de uma segunda onda, e alguns falam em 2 milhões no ano que vem. Então, a gente vê que a preocupação geral, lá na Itália, por exemplo, estão chateados porque, por enquanto, não pode entrar mais do que 1.000 torcedores no estádio de futebol. Então, todo mundo achava que com a pandemia ia ficar todo mundo solidário, ia ser todo mundo bonzinho. Os empregos mais oprimidos continuam trabalhando, né? Supermercado, gari, e os empregos mais qualificados ficam à distância, protegidos. Então, a gente vê que continua uma espécie de injustiça social. Então, a gente vê, né, nos pubs de Londres e em Paris, está havendo ondas de protesto dos cidadãos. Eles não estão mais aceitando as limitações. Então, vai ser determinado lockdown e vai haver um conflito para o ano que vem. Isso aqui já está na tela, por aí. No livro Plenitude, a Joana de Ângeles, no capítulo 5, ela coloca o seguinte: como o sofrimento, né? Então, veio essa pandemia, como um vírus, veio do plano espiritual para reter a maioria das pessoas em casa, não irem tanto a bares ou a estádios, essas coisas todas.
Então, ela diz o seguinte: como o sofrimento decorre da insatisfação, ou seja, como as pessoas estão insatisfeitas, frustradas, é que vai sofrer. E ela exemplifica o seguinte, que o sofrimento decorre da insatisfação, da distonia, da degeneração dos tecidos e dos fenômenos biológicos desajustados. E só o amor é que age sobre as moléculas como uma onda vitalizante, restaurando o equilíbrio e vencendo o sofrimento, pode interromper a causa básica do sofrimento, né? Então, assim, sem amor, o amor, ele nunca se irrita. Se você está se irritando nesse momento, ouvindo isso tudo, está faltando amor, né? Então, é natural, a gente às vezes ouve uma coisa contrária a um prazer da gente e fica irritado. Se você tem esse discurso da doutrina de buscar o amor, se você já percebeu intelectualmente que só o amor é que vai promover a cura dos seus tecidos, já saiba que se você está se irritando, é porque você está fora do amor. E a Joana prossegue aqui. Por que se fantasia a existência terrena com quimeras e sonhos, a realidade, que é o que a gente está vivendo agora, a transição planetária, o umbral está se materializando, pressionando as mentes nos vícios, né? A realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que, imaturos, confiaram em demasia na transitoriedade das formas e da apresentação física, das promessas de afeto imorredouro e de fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza e meio-dia sem crepúsculo no fim da jornada. Ela completa essa parte dizendo que a ilusão é, pois, anestésico para o espírito. Então, gente, eu até compartilhei com alguns amigos, só para finalizar, tem um site que é Worldometer, que são medições das coisas que acontecem no mundo com a espécie humana. Vocês vejam, 1 milhão de mortos com a Covid. Será que a gente sabe quantos morreram ao todo? 46 milhões de pessoas, né? Só hoje morreram 130 mil pessoas no mundo e nasceram 310 mil pessoas. Então, todos os anos, a população da Terra está aumentando. São 7,8 bilhões já de almas na Terra. E o engraçado é que não se fala mais proporcionalmente no noticiário de mortes muito piores. Vocês sabem quantas crianças com menos de 5 anos morreram? Vão morrer este ano? 6 milhões. 33 milhões de abortos. Só se fala em 1 milhão de mortos pelo vírus. Então, a gente está invertendo os valores. Com tanta propaganda de consumismo, se relaxou as campanhas da AIDS. 1 milhão e 300 mil pessoas vão morrer de AIDS esse ano. 42 milhões de infectados, muito acima do Covid, né? Câncer, 6 milhões e meio de mortos. Então, está se desviando a atenção de outros problemas muito grandes, impedindo os tratamentos por causa de uma doença que ainda nem se sabe se é suficiente o isolamento. É necessário, mas essa neurose que se criou afastou todo mundo da educação. Já estão querendo fundir ano letivo e nem se sabe se vai ser possível ano que vem. Então, gente, nós fumamos este ano 12 bilhões de cigarros e estão reclamando de morrer de síndrome respiratória. 12 bilhões de cigarros. É como se cada habitante fumasse quase 2 cigarros. Então, gente, vamos pensar direitinho o que a gente quer botar na nossa bagagem para ir embora. Nós já estamos morrendo e precisamos ver os nossos valores morais. É isso aí, uma boa noite. Muito, muito obrigada, Fernando. Como sempre, trazendo bastante informação para a gente, junto com a página, né, que foi lida, informações importantes para que a gente reflita, né? Junto com a Joana. Muito obrigada, meu amigo. Vou passar aqui para o Mário. Bem-vindo, Mário. Novamente, Então, vamos lá.
Vamos lá. Agora é a minha vingança que é maligna, né? Toquei a mãozinha rapidinho para falar logo Gostei, depois gostei. do Fernando. Mas olha só, é interessante porque a colocação do Fernando é perfeita. É perfeita. Porque o que acontece é que as outras coisas, elas são relacionadas aos vícios. A AIDS, o fumo, o futebol, que era para ser um substituto da guerra, né? As torcidas com cores, tambores, gritos de guerra. É igualzinho, só não é mais com as armas, mas é substituto da guerra. O que mais? Esses shows gigantescos, uma parafernália de luzes, né? Onde as pessoas têm... A luminosidade faz efeitos óticos, onde as pessoas se iludem e o quê? Esquecem das coisas sérias, ou seja, eu preciso me melhorar, eu preciso me educar, eu preciso tentar resolver esse problema. Então, são ilusões. E a Covid veio tirar isso. Veio tirar, você não vai mais ao campo de futebol. Olha, você não vai poder mais ir aos shows. Olha, tá muito perigoso, você não pode fazer aquela reunião alucinada, enorme, fazer um hip hop aí, ou hip rap, sei lá os nomes. Não pode mais. Enquanto que as outras coisas continuam. Fumo, né? A AIDS, eu vou colocar a AIDS porque eu não quero falar do que se trata, né? Da AIDS, e assim vai. Essa é a grande diferença. Agora, as pessoas estão ficando insatisfeitas porque era uma válvula de fuga, o escape. E agora elas não têm mais esse escape. Tem que encarar uma certa parte da realidade da sociedade e uma certa parte da realidade íntima. E isso está muito difícil quando você não tem o Evangelho de Jesus. Está muito difícil quando você não perdoa, quando você não esquece, quando você não sabe que o seu irmão também tem direitos, que você não é o centro do universo, que os outros também são filhos de Deus, também têm chances de ter um lugar ao sol. Então, isso está dificultando muito as pessoas, porque justamente é o que está sendo tirado. Por quê? Porque o futebol os valores estapafúrdios, em vez de ser usados para o bem social, são colocados em 11 caras jogando bola, voleibol, shows, os valores estapafúrdios, e as pessoas vivendo essas emoções fictícias. É isso que está acontecendo. O Fernando falou muito bem, muito, muito bem aproveitado mesmo. Ele falou muito bem, você completou muito bem. Muito obrigada, Mário. Vou passar aqui para o Evaldo. Bem-vindo mais uma vez, amigo. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela esse choque de realidade que muitas das vezes a gente tenta colocar uma venda sobre os olhos e achar que o mundo está lindo e maravilhoso e só o espírita vai passar no plano de regeneração e os problemas todos da Terra acabarão. E não é bem assim. Nós, como espíritas, nós temos a responsabilidade de ser o elemento de transformação íntima. Não é querer sair por aí publicando a prática da caridade para o outro e a minha está cheia de teia de aranha e poeirada, não. O Mário colocou um ponto muito, muito crucial, porque o objetivo da doutrina espírita é preparar o homem para a vida futura, a vida espiritual, que ela é realidade e imortal, não tem para onde fugir disso, mas sem que a gente se agarre ao lado material. Certa vez, a gente falando, né, conversamos, que o que tem de espírita materialista é uma coisa absurda, porque só quer saber da vida material sem se preparar para uma realidade que é o desencarne. Diz os benfeitores, na pergunta 651, se eu não me engano, sobre a fatalidade, que existe fatalidade no nascer e no morrer. E o espírita acha que vai ficar eternamente na matéria sem se preocupar com a sua transformação moral. Qual a finalidade, então, da doutrina, do evangelho na minha vida, sem eu me esforçar para me transformar moralmente, como diz Kardec, que é o verdadeiro espírita? Que é aquele que promove a sua transformação moral e no esforço que emprega em tomar as suas más inclinações. Então, nós temos muito elemento para pensar no estudo do Luiz Fernando e no complemento do Mário. Muito obrigado. Muito bom, meu amigo. Roberto, a gente só tem 1 minuto. Você quer falar ainda?
Um minutinho, Roberto? Só então um breve comentário de 5 minutos. Olha aqui, ó. O Mário tocou num ponto que eu tenho percebido, né? A grande diferença durante esses últimos meses entre as pessoas que são espíritas e estão participando de uma reunião como essa, diária, reunião com frequência, e as pessoas que não estão. As pessoas que não estão participando, a maioria delas está assim como se fosse uma bomba prestes a explodir, está num estresse tremendo, ou seja, é que na vida, quando a pessoa passa por uma prova, a pessoa pode, por uma dor, a pessoa pode reagir crescendo, se iluminando, refletindo, ou pode reagir também rodando ladeira abaixo. Então, eu vejo que a doutrina é a nossa ferramenta e abençoada para nós que temos essa oportunidade e determinação de refletir sobre a vida nesse momento. Muito obrigado. Muito bom, Fernando. Fernando não, Roberto. E me lembrou da chamada de atenção do que a Alzenita falou para a gente sábado com relação aos médios que estão em desequilíbrio. Né? Eu acho que muito por conta disso que você falou aí, né? De não acompanhar estudos, de não procurar esse equilíbrio dentro da doutrina, se afastando. Né? Muito bom, Roberto. Fernando, excelente estudo. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Mário. E passo aqui, então, de volta para o Jairo, para que ele possa fazer a nossa prece final. Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado por mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos para um pouquinho mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, que possamos, né, sair daqui um pouquinho melhores do que chegamos, agradecendo já, Senhor, a semana que se passou, pela saúde, pelo pão que nossa mesa que tivemos, pela saúde da nossa família, nossos amigos, daquelas pessoas que a gente não conhece, Senhor. E que o Senhor possa estar nos abençoando nessa semana que se inicia, nos aparando, nos orientando, dando-nos aquele pão nosso de cada dia. Que o Senhor possa estar amparando também toda aquela pessoa que esteja passando qualquer tipo de dificuldade, que esteja necessitando da Tua presença, que o Senhor acolha a cada uma delas. E aquelas pessoas que, porventura, tiveram que retornar para a pátria espiritual, que os espíritos amigos possam acolher com todo carinho e amor. Abençoa, Senhor, nossa noite, nossa semana que se inicia. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Jairo. E que a gente possa me ver a mente agora, emitir as vibrações, sobretudo para aquelas pessoas que sofrem, como você falou, nesse momento, e que não aparentam externamente. São as doenças mentais, parece que está tudo bem, não está. Porque aquele que externa, a gente vê e oferece ajuda, e aquele que não externa, que a gente possa orar por eles. Muito obrigada, Jairo. Adriana, os benfeitores chamam de infortúnios ocultos. Isso aí. No capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos. Os infortúnios ocultos. Obrigada, Evaldo. É isso aí. Muito obrigada a todos que participaram do estudo de hoje. Excelente estudo, mais uma vez. Aprendemos muito e tem muito para refletir durante a semana. Amanhã estaremos juntos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Fique com Deus aí. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge.